Olá, gerente de projeto sustentável inteligente. Estamos aqui na continuidade do nosso curso aberto, as nossas 8 aulas abertas aí para que vocês possam degustar, entender qual que é esse curso nosso, bastante profundidade, né? O ESG, a sustentabilidade, o gestão de portfólio, o PM e mais o IA, né? A generativa AI, que é a generativa inteligência artificial generativa. Então, tudo isso, né, é importantíssimo para que possamos, então, conviver nesse novo cenário complexo, né, do mundo VUCA-BANE aí, das mudanças climáticas extremas que possamos utilizar a IA para atingir os objetivos estratégicos da redução dos gases de efeito estufa, da busca do Net Zero 2050 das empresas, aí, indústrias e países e garantir para que possamos garantir um mundo melhor até 2030. Então, utilizamos em nosso curso as melhores as tecnologias de ponta, tanto da IA, né, quanto do ESG e do gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e portfólios, do PMI. Aí vejam aí, né, as melhores práticas, a análise de negócio, gestão de portfólio, os benefícios aí do gerenciamento, práticas e guias, os guias PMBOK de 1 a 7, a gestão de projetos, portfólios e programas, governança, né, as mudanças que são muito comuns nas organizações, as melhores práticas de como fazer as mudanças organizacionais para adoção da IA generativa, né? E aí também os melhores requisitos do gerenciamento, as melhores práticas, tudo isso do PMI. Utilizamos também os conceitos do APMA Brasil internacional, as melhores práticas de gestão de pessoas, equipes, portfólios vindos da Europa, também, né, o IPA, do Independent Project Analysis, do IPA, que é muito utilizada a sua metodologia Front-End Loading, os FELs, os portões de aprovação, as melhores práticas advindas da Oceania e da Austrália e Nova Zelândia, com muito ESG na gestão de programas sustentáveis e as melhores tecnologias do IA advindas do gerenciamento de projeto do Japão. Então temos aí, né, todo o cenário global, o PMI norte-americano, o IPMA europeu, as melhores práticas globais, projetos de capital, inclusive Oceania, Ásia e tudo mais, e o uso do One Plan da Microsoft e do nosso Sofia GPT para integrar tudo, o conhecimento ESG, o conhecimento de gestão de portfólio e o conhecimento também de IA generativa, né? Então, bastante nosso curso aqui, neste caso, é baseado muito forte aí na quarta edição do gerenciamento de portfólio e do uso das melhores práticas do OnePlan. Partimos de um portfólio corporativo, como falamos, com os nossos OKRs, e aí vamos em cascata, né, cascateando os OKRs para os subportfólios, os programas e os projetos, né, e a integração né, do KPI dos projetos com os OKRs do programa corporativo, tudo uso com o uso da IA generativa, né? A IA generativa é que vai nos ajudar a elencar os portfólios, vamos dar notas, né, as matrizes, os indicadores do portfólio, né, os fatores, né, os key factors, né, os fatores que agregam valor para o portfólio organizacional, e aí a generativa, através de simulações, e assim vai nos elencar e nos ajudar a priorizar os projetos, né, com muita projeção de cenário. Essa é a diferença do uso da IA generativa para os programas antigos, né? Ficava muito na experiência do gestor do programa, do projeto, do portfólio. Agora não, fazemos cenários, usamos o banco de dados organizacionais e as melhores práticas globais para geração de tomada de decisão baseada em dados, né? Então essa é a nossa nova, menos go horse e mais gestão, né,
com integração de dados. Então, isso é importante. Estamos aqui, então, nessas 8 aulas abertas. Gestão inteligente de portfólio organizacional sustentável é o nosso número 2, né, dessas 8 aulas abertas. Então, para que possamos, né, fazer essa gestão integrada do ESG mais do PM do IA, temos que entender então o que é a nossa organização que tem uma cultura, que tem pessoas, times, né, vários hubs, projetos, unidades de negócio, a parte na organização estratégica, tática e operacional. Tudo isso é muito importante para que possamos, né, entender então essa gestão de portfólio organizacional. Ela parte então dos OKRs, como falamos, que são os objetivos estratégicos que vêm da missão, visão, valores corporativos da organização, né, da sua gestão aí do board superior, do seu CEO e do seu conselho de administrativo e conselho de investidores, dependendo do tamanho da organização. E isso vai cascateando até, né, com a visão de Kaplan e Norton em toda a organização, desde o seu nível mais alto, o nível do conselho estratégico, e descendo e cascateando o nível tático dos diretores, gerentes gerais, gerentes de unidades, de programas e assim por diante, até chegando no seu nível operacional, nível executivo. Então, tudo isso é importantíssimo. E o mais interessante, como essa velocidade do mundo é brutal, como é que a gente consegue, né, juntar esse conjunto de informações? Imagina empresas globais espalhadas no mundo inteiro, com diferentes legislações locais, culturas diferentes, linguagem diferente, e a gente conseguir tudo isso. Não somente com o uso da IA generativa e num banco de dados único, muito bem tratado, é que possamos conseguir tudo isso. Então, o gerenciamento do portfólio, né, propriamente dito, e aí entendimento então do portfólio, que é o conjunto de toda a carteira da organização, todos os projetos de investimento, os CAPEX, né, o Sustaining CAPEX também, os projetos de revamp, melhorias em fases, e os projetos também operacionais, estratégicos, a soma de tudo isso, né? Então, a soma de todos os projetos levam para programas, e a soma de todos os programas levam ao portfólio, a carteira de investimento completa da organização, né? Em todo. Todos os seus projetos estratégicos, né? Estamos falando de projetos estratégicos. E aí, esses projetos precisam ter um alinhamento estratégico. Como é que é a sua visão, missão, valores, ESG da companhia, sustentáveis, né? No seu ponto de vista ambiental, social e de governança, como é que é tudo isso somente com o uso da IA generativa. E, obviamente, então, a IA generativa vai nos ajudar na priorização desses projetos, do portfólio e do programa, um plano de capacitação para que a empresa, né, a organização, a companhia possa atender a todas essas demandas, colocando isso no tempo, né, um work scheduling aí, para saber então a distribuição dos recursos, alguns recursos estratégicos, até, né, como é que o time de RH vai suportar tudo isso, né, os times de suporte, de IT, os times os advogados, o time jurídico e todos os demais, P&D, tudo isso, a logística vai suportar todo esse portfólio. Depois partimos para a execução propriamente dito, a medição dos valores, né? E a oportunidade de melhoria, sempre no nosso ciclo PDCA, bastante famoso, e no final a medida de projeto, né? O ROI, só que é um ROI medido em valor, não só um ROI, né? Do ponto de vista financeiro, ele é medido também, o EBITDA do projeto, mas um ROI do ponto de vista de valor, dos valores ESG, como é que é do ponto de vista ambiental, social, de governança, né? Além do valor financeiro, o equilíbrio de tudo isso. Então, partimos então de
o objetivo, esse objetivo tem que estar muito bem detalhado, assinado pelo presidente da companhia, o seu conselho e assim por diante, as metas anuais, semestrais, quadrimensais, trimensais, mensais, né? E cascateando no nível executivo, cada programa, portfólio, chegando ao nível de projeto de um controle semanal, né, e cascateando. Tudo isso num alinhamento estratégico, que muito falou-se Kaplan e Norton, isso em todas as áreas, a área do RH, a área do direito, né, a área do P&D, da logística, a área toda, né, da tecnologia da informação e a área propriamente dita do projeto, da engenharia e assim por diante. E nada disso vale se a gente não faz o monitoramento. Quem não monitora e não controla não gerencia, já dizia Peter Drucker. Então, o ciclo PDCA de melhoria contínua, desde a sua iniciação, passando por uma fase muito importante de planejamento. Obviamente, só se agrega valor com a execução, né? Não adianta ficar só planejando, planejamento é importantíssimo, mas a execução é que efetivamente agrega valor. E aí, sempre a otimização tanto para a melhoria do projeto existente, se for possível, ou como lições aprendidas para projetos posteriores. Como vamos partir do ESG mais o PM mais o IA de um projeto piloto, a otimização sempre é boa, porque daí depois ele vai ser expandido em todas as áreas organizacionais e da companhia. Então, a otimização até com um conceito, né? Obviamente não nesta escala, de um projeto ágil e principalmente de um projeto do tipo startup, né? Que vai pivotando e melhorando, buscando um melhor MVP. Obviamente, num caso de uma gestão de portfólio muito maior, então vamos escolher ali um programa piloto para partir tudo isso. Então, e as fases, né? E aí as fases é muito importante. O IPA é que traz muito forte isso, a fase de ideação, né, idealização do projeto, a fase conceitual, que eles chamam a fase da criação de valor, e aí também criando os valores ESG sustentáveis, a pegada de carbono, né, entender como é que são, então as melhores rotas alternativas, já podemos trabalhar num projeto de otimização do portfólio, já numa fase 2, um projeto conceitual básico, quais as melhores rotas, será com hidrogênio verde, será com o uso de biocombustíveis, o uso do metanol, o uso do etanol, os carros e frotas movidos à eletricidade, ou os híbridos e assim por diante. Isso em várias, né? As indústrias, as caldeiras, toda a frota aérea, frota, né, marítima e assim por diante. Então, todo esse conceito num FEL 2, conceitual das rotas tecnológicas, e aí partindo então para um portfólio, uma fase de execução, um stage gate ali mais firme, onde os investimentos são efetivamente dispendidos e onde se agrega valor, tudo é questão de risco e retorno, onde se gasta mais, onde se agrega maior valor e também onde tem um maior risco, né? Então, tudo isso é importante. Então, estratégia, tecnologia e execução, tudo isso integrado na nossa plataforma OnePlan, e aí é uma integração com ESG junto. Então, Strategic Portfolio Management, que é o centro, o nosso OnePlan fica ali no centro. Ele tem os OKRs da estratégia, tem o uso da IA generativa, da tecnologia, né, que estamos falando do Sofia GPT e tudo mais, e a execução propriamente dita, onde estão os KPIs, tudo isso juntando no seu centro, no nosso One Plan. Então, a estratégia parte de um alinhamento estratégico, um monitoramento e a proposta de valor de todos os níveis, partindo no nível estratégico, tático e operacional. Isso é muito importante. O AI vai amarrar tudo isso, né? O top-down e o bottom-up. O top-down com os OKRs, cascateando nos KPIs, a execução propriamente dita, o ciclo de melhoria contínua e a subida dos indicadores, vendo o
que estão acontecendo e onde podemos melhorar em cada área dessa. O ciclo é fechado e não esquecendo da governança, né? A governança do ESG é o G, então toda a parte de compliance, vamos usar a IA generativa, temos que tomar cuidado para a plataforma aberta, então trabalhar isso direito, né, o que pode estar à disposição aberto e o que não, isso é muito bem, deve ser muito bem desenhado na arquitetura do sistema, né, para que não informações estratégicas não sejam disponibilizadas, né? E também que não tenham invasões externas, aí o cyber security, e também não tenham as pessoas expostas, né, à lei da LGPD e assim por diante, tudo num ciclo fechado. Então vamos definir como é que vai ser o nosso IA na definição do portfólio, como é que vai ser o IA e o ESG na otimização do agregar valor, e aí agregar valor, o ESG tem que estar embutido no quadrinho vermelho. Depois, como é que vamos proteger esse valor? Como falamos, LGPD, cybersecurity e tudo mais, a parte de governança da lei de proteção de dados, criação de valor, patentes, marcas, assim por diante, e a entrega do valor ao cliente, ao usuário propriamente dito, num ciclo fechado, sempre com a governança. Então, o ESG, falamos do G importante, capacidade de recursos, nosso One Plan vai ser capaz de ver se os recursos estão sobrealocados, superalocados e assim por diante, e a capacidade de planejar dos recursos. Nas suas 7 etapas, nós vamos mostrar isso, a capacidade dos melhores recursos planejados nas suas 7 etapas, que vão estar em profundidade, aqui é o curso aberto, né? Então, os valores em real time, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai identificar os gargalos, os potenciais bottlenecks aí, né? O uso de múltiplo de capacidade, o uso do cálculo, então, né? Múltiplo isso aí, a sobrealocação dos recursos, né? E tudo mais, muito cálculo no passo 3, depois a competência e formação dos times, isso precisa ser mantido, né? A pessoa ver se a melhor pessoa está alocada no melhor local, no melhor recurso, ou o recurso é dedicado, é compartilhado, e o uso da internet promove muito, né, o compartilhamento de recursos no globalmente. Participei de projetos que tinha, né, globais, então o projeto não estava indo muito bem, alocaram profissionais da Austrália, da África do Sul, do Brasil, Chile, Estados Unidos e Europa, ou seja, o projeto girava 24 horas por dia. Eu chegava para trabalhar no dia seguinte, o estágio do projeto, tudo no 3D Modeling, lá no, né, no 3D, chegava lá e tinha, o projeto evoluía, fisicamente até, né, se via ali o 3D desenhado, foi que estava ali. Então, manter tudo isso numa plataforma única é muito importante. Os potenciais erros, e né, isso, quando eu trabalho em projeto multicultural e com legislações diversas, isso é bem comum, né? A gente pensa globalmente, mas atua localmente. Então, vamos calcular tudo isso, se os OKRs, se os KPIs, se as métricas estão de acordo, para que a gente possa, então, ao final, ter aí as melhores práticas implantadas um ESG com AI generativa e tudo mais. Comunicação ativa, transparência e colaboração. É quase impossível não trabalhar num ambiente colaborativo e com transparência, principalmente por mega projetos, né? Isso é importante, então por isso que é muito importante a matriz RACE, definindo o que é a responsabilidade de cada um, a cultura do projeto, a governança do projeto, o que se tolera, o que não se tolera, e criar um ambiente colaborativo, realmente colaborativo, que fomente todas as partes interessadas, principalmente interna, isso tem que ser resolvido, porque está na mão, é gerenciável, e envolvendo também a parte externa, clientes, usuários, a ONG, comunidade no entorno, o governo, as entidades, regulamentações e tudo mais, tudo numa plataforma colaborativa, para quê? Para que se potencializem os ganhos, as oportunidades e se minimizem os riscos. Então, tudo isso é muito importante só com uma comunicação ativa. Como falamos de risco, valor e risco,
e também a complexidade do ambiente. Então, nós vamos ver os tipos de projeto, cada projeto é representado por uma esfera num plano tridimensional de risco, valor e o tamanho do projeto. O tamanho do projeto é o tamanho da bolinha. Podemos dizer que até de 4 dimensões, porque a cor também dá a categoria, né? Então, o tamanho, a cor, o grau de risco e os valores e as oportunidades. Então, numa matriz única de fácil visualização, o Unplan consegue fazer isso, todo o uso das ferramentas aqui, generativas do AI e do chat Sofia, tamanho Sofia GPT, podemos utilizar então isso, a definição do valor e monitoramento e a entrega. A matriz de risco, como falamos, temos um curso só sobre risco, é fundamental, risco versus retorno, ou valor versus risco. Isso é importante, identificar, avaliar e monitorar os riscos. O PMO do projeto é fundamental para esse gerenciamento, né, de riscos, e ele é o grande arquiteto, o grande maestro de tudo isso, que vai gerir e vai identificar, né, como o AI mais o SG mais o PM estão trabalhando para gerar e ver se está tudo relacionado ao alinhamento estratégico. Então, o escritório de projetos, não precisa ser uma pessoa única, né? O escritório de projetos são profissionais normalmente sêniores, bastante conhecedores da cultura organizacional, conhecedores do tipo de negócios, modelos de negócio da organização, nos seus diversos setores, unidades de negócio, subprodutos, subprogramas e assim por diante, é conhecedor dos padrões e das políticas organizacionais, eles são os facilitadores. Então, o PMO como arquiteto, já falamos, né, do IA mais SG, ele tem que estar muito uníssono com o time de TI, para que a gente possa implantar o IA generativo em toda a organização. Ele é um facilitador quando ele é conhecedor de toda a política, os padrões, os processos, os recursos e o treinamento, ele vai facilitar com que tudo isso ocorra, e ele também, o escritório de projeto, o PMO, o gestor do portfólio, é analista. Ele vai receber, ele vai entregar muito, vai acompanhar e aí na parte, né, de acompanhamento, o desenvolvimento desse projeto piloto e todos os demais projetos, ele vai receber essa massa enorme de dados e vai ter que ter uma capacidade de crítica e uma capacidade analítica para a saída do IA, né, uma saída confiável. Às vezes ele pode pedir uma revisão, alguma coisa, fazer novos ciclos de IA generativo, inclusive com gestores dos programas, e aí vai sair então, né? Então ele é arquiteto, o PMO é facilitador e o PMO é analista, além de ter elementos, né? E ter alguns conhecimentos generalistas de ESG. Então, ele é generalista por natureza e utiliza os vários especialistas nas suas áreas para prover a melhor informação. E um dos maiores especialistas sempre vai ter a opinião da IA generativa, né? Então, vai ficar sempre a opinião, pode ficar, né? Ali até uma certa contraposição entre o especialista e o resultado da IA generativa, que temos percebido que às vezes a IA generativa dá resultados não esperados, e aí não são alucinações, são realmente bugs de dados, né? E muitas vezes nos surpreende até a hierarquização dos programas, né? Na gestão de portfólio, achávamos que um determinado programa ia ter nível 1, na priorização ele vai para 3, etc., porque algumas variáveis intangíveis, né? Às vezes aquele programa que a gente achava que o recurso financeiro realmente é extraordinário, é o maior de todos, mas pode ter tantos aspectos de risco, né, que num contexto ESG ele pode trazer problemas na reputação e marca organizacional, ou ele ser tão complexo, ou utilizar uma tecnologia tão inovadora que traz um grau de risco muito alto, e aí, né,
da cultura organizacional, do alinhamento estratégico da missão, visão e valores da organização, aquele projeto pode não ser o prioritário. Então, as saídas da IA, muitas vezes, né, podem nos trazer surpresas. O importante é definir né, a planilha de priorização antes da sua execução, para depois não ficar ajustando lá, né? Então, quais são os elementos? E antes fazíamos com 4, 5 elementos no máximo. Com a IA generativa, podemos colocar quantos elementos quisermos. A IA generativa é capaz de fazer isso. Então, colocar todos os stakeholders do projeto com pontos lá, né, no gerenciamento de stakeholder é possível, colocar lá a regulamentação, atendimento às regulamentações internacionais é possível, né, do SASB, do CDP e tudo mais, GRI, assim por diante, TCFD, né? Então, quanto o nosso programa, o nosso portfólio está atendendo a nova legislação, regulamentação europeia do Green Deal, se é um projeto global, exportador, por exemplo, do agrobusiness brasileiro para fora, não está atendendo o Green Deal, possivelmente podemos ter problemas. Então, ele vai mudando a priorização do projeto, mas essa matriz precisa ser feita antes da nota. Alinhamento estratégico, comunicação e tomada de decisão. Vamos diminuir os projetos Go Horse, vamos ter projetos, né, com melhores tomadas de decisões baseadas em dados, que é da IA generativa e baseada nos critérios ESG também, critérios pouco mensuráveis ou intangíveis. Então, vamos ter que tangibilizar tudo isso e a IA generativa pode nos ajudar aí a fazer isso. E aí, essa matriz, obviamente, essa ponderação que estamos falando, são diferentes para cada tipo da indústria. A biotecnologia tem uma, a construção tem outra, ramo de alimentos e assim por diante. Então, a matriz ela é diversificada, né? Grande importância é desenvolver os skills para que a gente possa fazer isso, né? O ESG mais o PM e mais o IA. E isso tudo, então, os prompts vão ser importantíssimos, né? Para que a gente possa gerar informações muito importantes. Primeiro, a consolidação do banco de dados, a nossa cloud, a nossa nuvem, muito bem feita, né? Temos dados de vídeo, temos dados de relatório, de e-mails, cartas, atas de reunião, relatórios, diversos tipos integrados financeiros. Temos que levar para essa base de dados mais as lições aprendidas, as matrizes de riscos de projetos similares e mais todo o conhecimento, obviamente, né, do chat GPT e também aí, obviamente, de quem está falando do OnePlane, do Sofia GPT, trazendo tudo isso para que a gente possa, uma criação, né, com generativo e AI, poder gerar tudo isso. Suporte, responsabilidade e alinhamento. Vamos precisar do time de TI muito forte. Aí um exemplo, algumas vezes utilizamos o Asana também. Obviamente, cada um temos muito utilização, né? Cada fase do projeto de projetos são diferentes. Temos o Asana, o Trello, o Monday e tantos outros, tá? Vamos utilizar o melhor, né, para cada área. Né? Não vamos perder o que já tínhamos, mas vamos levar tudo isso para uma plataforma bem tratada de um IA generativo para poder utilizar tudo isso. Veja que o investimento do portfólio financeiro acaba sempre tendo um peso, fica no centro do projeto, mas já temos também outros tipos de portfólio, né? E a governança desse portfólio é que vai cuidar disso. Temos o portfólio de serviços, os portfólios digitais, dos serviços de IT, das aplicações diversas, dos projetos propriamente ditos, de engenharia, assim por diante, e produtos físicos. Então, difícil, né? A gente pegar e misturar tudo isso para gerar uma priorização. Podemos gerar priorização por segmentos, por setores, e depois elevar uma priorização geral. Então, podemos ter, por exemplo, 7
priorizações, aqui é o caso, né? E aí depois uma priorização geral. Fica de fácil entendimento. Obviamente, os melhores projetos financeiros já vão estar elencados para subir para essa priorização geral e assim por diante. Né? E aí, então, vamos levar 5 de cada tipo, levando lá os 35 principais, e eles vão priorizar de acordo com os critérios ESG e assim por diante. Tudo isso, né, com simulações de cenários, que é a grande força da IA generativa. Se tiver um aumento de um combustível, quais os projetos mais afetados? Isso muda a priorização dos projetos. Tivermos uma pandemia, vai atingir todos, certamente. Uma Rússia, grau de guerra de Rússia com a Ucrânia afeta alguns projetos, de uma maneira maior ou menor, e assim por diante. Uma regulamentação local, qual que é o projeto que vai ser maior afetado? Uma restrição ambiental, uma mudança social no entendimento. Então, tudo isso são feitos cenários que esses conjuntos, categorias de projetos vão sendo priorizados e elencados. Então, obviamente, precisamos de suporte da TI, como falamos. Essas metodologias são as metodologias que a gente já está tratando aqui. Então, a nossa metodologia são das melhores práticas globais de gestão de projeto, mais o Sofia GPT integrado com o Unplan. Então, essa é a nossa metodologia que estamos utilizando aqui, mas os relatórios do ESG, claro, né? E os relatórios finais, o relato integrado e todo esse relato. O analista de portfólio realmente é uma pessoa importantíssima, ele ajuda o gestor do portfólio a fazer isso, e podemos ter um grupo de analistas ESG, um grupo de analistas financeiros e assim por diversas áreas, dependendo do tipo de negócio. É importante que no seu projeto piloto da implantação do ESG mais PM mais IA, tem um analista de portfólio de cada um. Sugerimos um do E, um do S, um do G, certamente, né? Mas o analista financeiro pode ser part-time ou full-time, a turma da governança, né? Importantíssimo também no projeto, a turma do jurídico, elaboração de contratos, assim por diante, o supply chain, o RH, assim por diante. O interessante é ter analista de cada área num projeto piloto, numa escala global, é fundamental. Gerente de programa também, né? Então, podemos cascatear, dependendo do tamanho da organização. Tínhamos gerentes de programa na Vale dos Ferrosos, do tipo minério de ferro, ferrosos de outros tipos, os não ferrosos e assim por diante, a logística, né? Então, tinha gerentes de programas logísticos e assim porque são conhecedores mais específicos, seus critérios são diferenciados. Uma operação logística de uma mineradora como a Vale um ambiente bem aberto, passa por várias comunidades, igual a Estrada de Ferro Carajás passa por inúmeras comunidades do Pará e do Maranhão e assim por diante. A Estrada de Ferro Vitória Minas, aqui da região de Minas e Vitória, a MRS Logística, da qual trabalhamos, Minas, Rio e São Paulo, é uma malha aberta, e os gerentes de programa são diferenciados, os logísticos diferenciados, por exemplo, do gerente de mina ou do gerente de usina, que são ambientes mais controlados, teoricamente, apesar que tem toda a comunidade no entorno, a legislação assim por diante, mas são diferentes. Então, sendo diferentes, nós temos gerentes de programas diferentes, e aí o alinhamento estratégico diferenciado, a entrega de benefícios, obviamente, diferenciados, e a comunicação também, uma comunicação mais aberta, com maior múltiplos stakeholders, no caso das logísticas, comparativamente a ambientes mais selecionados, fechados, que são o caso de minas, usinas e assim. O porto é um caso mais aberto também, porque tem interface, né,
com outras entidades marítimas e transoceânicas e assim por diante. Então, o gerente de programa tem as suas responsabilidades, assim, e é interessante que seja diferenciado. E ter um representante ESG, você pode ter um programa de implantação do ESG nos projetos da companhia, nos portfólios. Então, temos lá os especialistas, o gerente de programa ESG também é bastante interessante. E aí, cascateando, chegamos no gerente de projeto. O programa pode se subdividir em projeto e o gerente de projeto é que toca aquele determinado projeto. Por exemplo, assim, na Vale tínhamos projetos 100 milhões, 150 milhões, aumento de capacidade. E aí tinha o gerente de projeto da infraestrutura logística, o gerente de projeto do porto, gerente de projeto da usina, gerente de projeto da mina. Então, tínhamos 4 gerentes de projeto para um projeto de expansão de capacidade. Então, vai cascateando. O nível de senioridade normalmente é maior para quem é gerente de programa, vai ser um gerente sênior ou master, um gerente médio, pleno ou sênior no gerente de programa, e os gerentes mais júnior, gerentes sêniores e pleno também no gerente de projeto. Tá, isso é de acordo, então, com o seu grau de conhecimento, porque uma pessoa mais sênior, etc., pode gerir um programa maior, ter um conhecimento mais abrangente dos fatores chaves e assim por diante, até normalmente uma convivência maior na própria organização. E aí, o comitê de mudança. Isso, no caso brasileiro, eu acho bastante importante, latino-americano. Nós, latino-americanos, mudamos muito o projeto e muitas vezes de maneira informal. Né? Preconizamos uma mudança de projeto mais registrada, mais formalizada, com registro para que não se perca isso. Né? A mudança de escopo, a mudança no custo, no prazo, na qualidade, uma mudança de regulamentação, uma mudança interna, externa e assim por diante. Tudo isso é importante e tem alçadas de aprovação para essas mudanças. Né? Então, uma mudança menor, ali o gerente de projeto tem uma alçada para fazê-lo. Uma mudança um pouco maior, o gerente de programa, maior, o gerente de portfólio. Né? Até o fechamento, ao encerramento de um projeto, uma paralisação de um projeto estratégico, pode chegar no nível de gerente de portfólio ou até mesmo em níveis de alçadas do diretor, presidente ou até, né, do conselho. Então, isso é importante. Os comitês de mudança, esses comitês precisam ser reunidos periodicamente. A nossa sugestão, no mínimo trimestral, se possível, mensal ou até bimensal, mas é importante que eles se reúnam, né, para saber se houveram mudanças com relação às premissas do programa, premissas e assim por diante, uma vez até que o nosso mundo tão complexo de rápidas mudanças, cenário de mudanças é comum, então nada mais justo do que fazê-lo. Né? Membros da equipe do projeto, integrados, participativos, colaborativos. Né? Hoje em dia não se pode trabalhar em um ambiente que não seja mais colaborativo, muito difícil, até o uso, né, das plataformas virtuais assim por diante. Pessoal já fazendo pergunta, colaboração, relatório e assim por diante. Os analistas, especialistas de negócio devem fazer parte, né? E também podemos trazer conhecimento técnico até externo, principalmente no uso da IA generativa na implantação. Podemos ter especialistas, por exemplo, da Microsoft nos ajudando na implantação do OnePlan, do GPT Sofia, assim por diante, ou até especialistas ESG, do cálculo de crédito de carbono, da pegada do GHG protocolo, assim por diante, depende do tamanho da sua organização. Pode chegar a um momento até de fazer uma parceria, aí mais perguntas, até uma parceria com startups, fintechs, deeptechs, também são interessantes. Então, conhecimento técnico, não obrigatoriamente, ainda mais, né, no ESG mais IA,
pode ser um conhecimento técnico externo. Análise de negócio normalmente é interno, mas podemos ter também os analistas de negócio externo, nas consultorias KPMG, Deloitte e assim por diante, né, PricewaterhouseCoopers e outros tantos, né, pode ser analistas de negócios, trazer também de fora, Ernst Young e outros, tá? Para que possamos ter também uma visão externa e podemos trazer analistas de negócio ESG externos também para mostrar que, por exemplo, as medidas, né, do nosso pegada de carbono, nosso carbon footprint não estão adequadas, as rotas tecnológicas, escolher as melhores rotas tecnológicas para cada tipo de negócio, região e assim por diante, né? E recomendações diversas. Tudo isso. E aí, chegando no gerente funcional, que obviamente vai herdar o projeto, ele tem que participar, nós chamamos de Operational Readiness, e o IPA fala muito importante, né, que os gerentes funcionais, a equipe de manutenção, a equipe de operação e assim por diante participem também do projeto, desse nosso projeto ESG, gerentes funcionais, tanto também do ESG quanto os gerentes funcionais de áreas operacionais e assim por diante, porque eles vão receber este projeto piloto, ESG mais PM mais IA, e aí então vão herdar, então eles vão entender quais são os benefícios para poder realizar, né? A passagem de bastão, justamente Operation Readiness, preconizamos que pelo menos do FEL 2 em diante é importante ter isso, né? Então, integração do portfólio, e aí tudo isso então é levado para uma plataforma única de tomada de decisão. Aí temos outros, o ServiceNow, né, e outros exemplos aí de empresas, por isso que a gente falamos, estamos utilizando o OnePlan aqui, mas tem tantas outras, tá? Então, aí, o que vai unir então a estratégia, a execução, monitoramento e a otimização desse nosso projeto piloto para agregar valor para a organização, a implantação do ESG mais do IA. Então, trazemos então a gestão de benefícios de portfólio. Tudo isso pode sair no seu smartphone também, na saída, né? Então, é importante para que o projeto seja ágil, tomar a decisão rápida, rápida consulta em todos os locais. E a gestão de mudança organizacional precisa certamente estar embasada com o seu stakeholder principal, ou seu sponsor, ou diretor, presidente da organização, porque mudar cultura não é simples. Tem toda uma sistemática de mudança de cultura no nosso curso de gestão. Temos, então, a escada de mudança de cultura, temos 4 ou 5 metodologias bastante interessantes, porque as pessoas são resistentes à mudança, né? Imagine abrir mão de 80% do que você faz, deixar para IA. Não é tão simples assim, né? As pessoas são apegadas a determinados padrões, modelos, etc. Isso precisa ser trabalhado, essa mudança cultural e tudo mais. Então, é muito importante tudo isso, né? Então, é importante. Pensamento sistêmico e gestão de portfólio, aí vamos trazer a turma da TI junto para o projeto, né? Num pensamento estratégico geral em todas as etapas e como é que será o sistema, aonde vamos colocar as informações de qual vai ser o cloud, e aí dependendo do tamanho da empresa, se nós vamos usar o cloud da Meta, o cloud da Amazon, ou o cloud da Microsoft, ou o cloud na Google e assim por diante, né? Então isso é muito importante, a definição de toda a arquitetura, as interconexões, é uma visão holística do todo, porque imagine se tem unidades de negócio no mundo inteiro, então pode ser clouds separados, os hubs, como é que a gente vai fazer por tipo de negócio, etc. A gente preconiza que esteja tudo junto para utilizar o melhor do recurso da IA. E aí muito equilíbrio, né? Porque vão ter restrições, vão ter pessoas
né, que vão ser contra, então tudo isso é importante, as mudanças, o pensamento sistêmicos e a performance. Já indo para o final dessa segunda aula, o pessoal perguntando, vamos abrir para perguntas e respostas. Captura, armazenamento e compartilhamento de dados, vamos deixar para o time de TI fazer isso, os especialistas, ou consultorias, ou a nossa startup parceira, e aí no final gerando os dashboards. Isso sim, o dashboard precisa ser personalizado lá para cada gestor, né, da área, porque ele tem determinadas facilidades olhando, então isso tudo é possível. A informação é centralizada, mas o dashboard de decisão pode ser personalizado. A análise de dados e a colaboração, já falamos. Tudo isso num ciclo de melhoria contínua, um PDCA, então medição dos OKRs, medição dos KPIs, os KPIs ESG, os KPIs IA e os KPIs do PM, todos eles lá para que possamos medir e olhando a melhoria contínua, cada responsável cuidando dos seus KPIs e o gerente do programa do portfólio, obviamente, com seus 10 KPIs principais. Não vai pegar os 150 lá ou mais até para querer gerir, que não vai conseguir. Isso precisa ser cascateado e cada, né, o gerente do subprograma, o gerente do projeto vai cuidando e tudo isso cascateando para os 10 principais lá para uma melhoria contínua. Então, abrindo aqui para perguntas e respostas, esse é todo o material do nosso curso, né? Utilizamos aí as melhores práticas do gerenciamento de projeto dos 6 continentes aí, né? E aí também utilizamos melhores práticas, os guias, assim por diante, e o nosso curso baseia-se no One Plan da Microsoft com o Sofia GPT, tá tudo isso para gerar um grande resultado. Que segue a nossa barra do nosso QR Code, de um grupo já de 3 anos, SGPM mais IA, 24 horas por dia, 7 dias por semana, perguntas, respostas. Então vamos abrir, sejam bem-vindos a ESG Project Marketing, o nosso gestor de projetos sustentáveis e inteligentes. Até o nosso próximo encontro sustentável. Até mais.